Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 5. Pai querido e Pai amado, ó Deus amado, Deus poderoso, Senhor, nesse momento eu te apresento cada vida que está aqui, cada família. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus para curar, para salvar, para libertar. O Senhor é Deus para agir através da tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, nosso mestre, nosso intercessor, venha nos ensinar, Espírito Santo. Venha revelar as tuas maravilhas, venha revelar os teus mistérios, os teus pequeninos. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Você sabe o que é ser pobre de espírito? Você sabe o que é ser pobre de espírito? Muitas das vezes você ouve a palavra, muitas das vezes você lê a palavra, mas você não entende a palavra. Mas você sabe o que é. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser meditada, estudada. Você tem que procurar saber o que significa cada capítulo, cada versículo, o que a palavra de Deus está falando conosco, o que a palavra de Deus está nos ensinando. Aqui o Senhor vai falar quem são os bem-aventurados. E ele começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito. Você sabe o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. Se você é dependente de Deus, você é um pobre de espírito. Por quê? Porque o pobre depende de alguém, não é verdade? O pobre depende de alguma coisa. Então, nós somos esses pobres de espírito que dependemos de Deus. Entendeu? Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer as nossas misérias e reconhecer que o Senhor é aquele que é a grandeza em nossa vida, que Ele que é o grande na nossa vida. Pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus, mesmo que você seja rico. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que o teu problema pode ser a doença, pode ser o casamento, pode ser o que for, mas que você seja dependente de Deus. Porque tem pessoas que cada um tem as suas lutas. Uns a luta é financeira, outras a luta é sentimental, outras a luta é saúde. Mas que todas as lutas nós sejamos esses, dependentes de Deus, que precisamos do socorro de Deus. Que sabemos que do Senhor vem a nossa vitória, o nosso milagre, o nosso socorro, a nossa resposta, a nossa salvação. A nossa salvação. Cada um está passando por uma dificuldade. Eu estava dizendo para o Senhor, né? Eu fico olhando certas nações, a qual o fardo dessas nações são muito pesados. E eu fico dizendo, Deus, o Senhor sabe, o Senhor dá fardo conforme nós podemos suportar. Ah, meu Deus, o Brasil não suporta tanta coisa que muitos estão suportando, gente. O Brasil, o povo brasileiro não suporta tanta coisa que muitos países aí estão suportando. Então, eu fico falando isso para Deus, eu digo, meu Deus, o Senhor sabe que cada um pode suportar. E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É o reino do céu. Se você é dependente de Deus, então seu é o reino do céu. Nosso é o reino do céu. Se somos dependentes de Deus, não é verdade? Então ele está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre sempre depende de ajuda. Pobre sempre depende de alguma coisa. Pobre sempre está pedindo socorro, não está? Tá, está pedindo. E é isso que nós somos, esses pobres, dependentes de Deus. Sem Deus nós não somos nada. E ele está dizendo, bem-aventurados que são pobres, que sabem que maior é Deus, né? Por isso que Jesus veio à Terra dizendo que ele era o menor. Por isso que Jesus veio na Terra reconhecendo que ele precisava de Deus. Jesus, em suas orações, ele falava sempre, Pai, se tu fores comigo, Pai,
glorifica o teu nome, né? Não era assim que Jesus falava, não era assim que Jesus nos ensinava. Jesus era aquele que vivia orando e falando que ele precisava do Pai para suportar as coisas nesse mundo, né? E nós precisamos de Deus para suportar tudo que estamos vivendo, tudo que está acontecendo. Então ele continua: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha só. Você que está chorando, você que chorou, o Senhor está dizendo: louvado seja Deus engrandecido, que há consolo para você, que há consolo para nós. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, a esposa que está chorando porque o marido abandonou e deixou ela com a sua filha. O Senhor está dizendo para você: há consolo para você. Você que está aí desempregado, que está chorando, o Senhor veio aqui com essa palavra: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então o Senhor, ele virá com consolo, ele virá com resposta para a tua oração, para esse choro derramado. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. A palavra de Deus diz que é tempo de chorar e é tempo de sorrir. Então, nós não vamos viver todo o tempo chorando. Nós não vamos viver todo o tempo sem consolo. Nós não vamos viver todo o tempo, louvado seja Deus, engrandecido, como esses que não têm resposta de Deus. Você está chorando para a pessoa certa, você está chorando para Deus. E se você chora para Deus, você tem resposta. Me lembrei do louvor, né? Aquele que chora para Deus tem resposta, e é a verdade. Não adianta você chorar para mim, não adianta você chorar para os outros, você tem que chorar para Deus, porque dele vem o teu consolo. O Espírito Santo é o nosso consolador e ele vai te consolar. E ele está dizendo aqui: bem-aventurado é os que choram. É interessante, né, que às vezes as pessoas acham que chorar é fraqueza. Às vezes as pessoas acham que a gente só tem que ser forte, não é isso? As pessoas até falam: ai, tá chorando por quê? Você já escutou isso? Por que que tá chorando, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ah, tu só chora. Louvado seja Deus. Mas o Senhor está dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Olha só. Como ele fala em Eclesiastes: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Como ele fala em Salmos 30, acho que no verso 5, durou uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, né? Então, louvado seja Deus, engrandecido o Senhor Espírito Santo é o nosso consolador. Então, você pode estar chorando, chorando, e você pega, dobra teus joelhos, não fala nada, né? Mas em espírito, você diz ao Senhor: Senhor, só o Senhor Espírito Santo pode vir me consolar. Só o Senhor Espírito Santo de Deus pode vir me alegrar. E sabe o que ele faz? Ele vem e te alegra. Sabe o que ele faz? Ele vem e te consola. Sabe o que ele faz? Ele vem e diz que bem-aventurado é você que chora. Bem-aventurado é você que está aos pés do Senhor chorando. Bem-aventurado é você que está aí de joelhos dobrados, gemendo e chorando. Porque o próprio Espírito Santo, ele geme, ele chora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós sentindo a nossa dor, gente. Olha a diferença. O Espírito Santo, ele sente a tua dor. Por isso que ele vem te consolar. Por isso que ele vem te consolar e vem dizer para você: bem-aventurado os que choram, porque deles é o reino do céu. Então, pessoas que não choram aos pés do Senhor são pessoas que não querem saber do Senhor. Se nós estamos chorando, se nós estamos aqui orando, se nós estamos aqui buscando a Deus, é porque nós somos essas pessoas bem-aventuradas. Você não é uma pessoa fraca. Você não é uma pessoa, louvado seja Deus, sem fé. Você não é uma pessoa, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É o Deus querido, Deus de poder, que está aí passando por lutas e dificuldades porque você não tem Deus na sua vida. Pelo contrário, essas lutas, essas dificuldades faz você estar aos pés do Senhor. Faz você estar chorando por Senhor. E Ele veio dizer aqui para você, para nós: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado é você que é dependente de Deus, que tudo você pede de Deus.
Por que que tudo você pede de Deus? Porque você é dependente de Deus. E pega e vai e continua. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Minha neta chorou porque tinha perdido a garrafinha que a irmã deu de presente. Mas o Senhor consolou, fazendo ali a ninguém tocar na garrafinha. E se alguém tocou e escondeu, né? Não sabendo que era dela, devolveu. Porque com certeza devolveu, né? Louvado seja Deus, engrandecido, porque elas foram procurar e de repente acham, alguém sabia, né? Porque na escola tem uns lugares, poucos lugares, né, gente? Mas Deus é tão bom que não. Eu acredito, né, que Deus tocou no coração e apareceu a garrafinha. Então é isso, você tá chorando, vai ter consolo para você. Você tá pedindo de Deus, ele vai responder. Você está aí sendo dependente de Deus, você é bem-aventurado. Então, não coloca na tua cabeça que porque você está chorando, não coloca na tua cabeça porque você só vive pedindo de Deus, porque você só vive pedindo de Deus que você é uma pessoa amaldiçoada. Não coloca na tua cabeça que porque você só vive chorando para Deus, pedindo de Deus. Não coloca na tua cabeça que você é uma pessoa que não tem Deus. Pelo contrário, você tem tanto Deus na tua vida que tu chora para Ele, que tu busca Ele, que tu é dependente dEle. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes as pessoas colocam no teu coração, louvado seja Deus, tudo tu pede de Deus, tudo tu só pede de Deus, né? Mas é claro, somos dependentes de Deus. Se somos dependentes de Deus, nós vamos pedir dele. Ele disse, pedir, dá-se-vos-á. Não tá entendendo, gente? Às vezes, por causa da tua vida, por causa do teu choro, às vezes por causa da tua situação, as pessoas querem dizer para você que você não é bem-aventurado. Aí vem Deus com essa mensagem falando conosco. Bem-aventurado os pobres de espírito. São esses que são dependentes de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem pessoas falando de você que você só vive chorando, só vive pedindo, mas o Senhor está dizendo que você é bem-aventurado. Você vive pedindo dele porque você é dependente dele. Você vive chorando para ele porque você sabe que dele vem o teu consolo. E ele diz aqui que essas pessoas herdarão o reino do céu. Herdarão o reino do céu os que são dependentes de Deus, os que choram, os que... Olha só, gente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Olha só. Todo aquele que é dependente de Deus, né? Dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não briga com ninguém, né? Manso são os humildes. Manso é aquele que não briga com ninguém. Ele prefere se retirar dos lugares do que brigar com os outros. Eles preferem abrir mão até daquilo que ele mais ama para poder o quê? Para não brigar com os outros. O manso, o humilde, é aquele que não briga com ninguém, aquele que muitas das vezes é chamado de covarde. Muitas das vezes, louvado seja Deus engrandecido, é aquele que vive calado, é aquele que não responde para ninguém. Esse é o manso. E o Senhor está dizendo, herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que maravilha, né? Louvado seja Deus engrandecido. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós estamos vivendo num tempo a qual todos nós, a maioria das pessoas, estão querendo o quê? Justiça. Justiça por causa de tanta injustiça. Justiça por causa de quê? Por causa de tanto sangue derramado. Justiça por causa de tantas misérias que está acontecendo no mundo. E ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Quando ele fala bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça,
Ele fala também daqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Se você é aquela pessoa que está ali na aflição, na angústia, e você busca a palavra de Deus, e você tem essa sede, né? Como ontem eu estava conversando com o pastor, estava falando para ele, né, que cada vez mais eu tenho sede da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter, gente. Não só sede de orar, mas também da palavra de Deus. Nós temos que ter sede da palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é justiça. Ela é justiça. Então você não pode ter só sede de oração. Você não pode ter só sede de consolo, mas você tem que ter essa sede de justiça, essa sede da verdade. Porque se você tem essa sede da palavra de Deus, o que ele está dizendo? Vós serão fartos. Vós serão fartos. Por isso que a palavra de Deus representa o pão que nos alimenta, o pão da vida. Então esse que tem sede da palavra, que busca a palavra, que tem seu devocional, que ouve a palavra, que dá crédito à palavra, o Senhor está dizendo para nós que nós seremos fartos. Fartos, né? Cheios da palavra de Deus, gente. Isso é maravilhoso, né? Eu estava ontem orando, falando com Deus. Ontem não, hoje. Deixa eu ver. Não, foi ontem, antes de eu dormir. Antes de eu dormir, eu estava orando, falando com Deus. Eu digo, Senhor Deus, nós precisamos, né? Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra nos dá ânimo, a Tua palavra nos protege. A palavra de Deus é o Teu escudo. A palavra de Deus, gente, ela é uma proteção. E ontem eu estava orando a Deus, falando com Deus e falando, Senhor, a Tua palavra, ela protege a minha mente. Por quê? Porque ela é o nosso capacete, ela é a nossa proteção. Então, os dardos inflamados do maligno, ele não pode atingir tua mente. Por quê? Porque na tua mente é a proteção da palavra de Deus. Eu digo e repito sempre, vocês têm que dar importância à palavra de Deus. Vocês têm que valorizar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela virá fazer esse efeito na tua vida. Ela vem fazer esse efeito de justiça. Ela vem fazer esse efeito de, louvado seja Deus, de sustento. Porque ele disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é uma pessoa farta? É uma pessoa sustentada, é uma pessoa alimentada. Então nós temos que ser essas pessoas alimentadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela protege o teu coração, ela é teu escudo. A palavra de Deus protege a tua mente, louvado contra os dados inflamados do maligno. Louvado seja Deus. Por isso que o salmista, até hoje, iniciei a live com Salmos 1, o salmista ensina para nós meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se nós meditarmos na palavra de Deus, nós iremos prosperar. Haverá uma prosperidade na nossa vida. Que prosperidade é essa, gente? Êxito na nossa vida. Nós teremos êxito, porque as pessoas levam prosperidade somente por dinheiro, mas a prosperidade é você ter êxito naquilo que você faz. Tanto é que o salmista fala isso. Então ele vai dizendo, olha só, você que entrou aqui nessa live se sentindo esse pobre de espírito, dependente de Deus, né? Pobre porque depende de Deus. Esse é o pobre de espírito. Ele diz, porque deles, nós que dependemos de Deus, o reino do céu será nosso. Olha só. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então não é pecado você chorar. Não é pecado você chorar, entendeu? As pessoas podem te julgar e te condenar porque você está chorando. As pessoas podem te chamar de fraca. As pessoas podem dizer para você, por que está chorando? Por quê? Porque o Senhor vai vir com consolo. É por isso que você chora nas tuas orações. É por isso que você chora buscando a Deus. E infelizmente hoje as pessoas estão tão duras de coração, né? Que não choram.
Hoje eu vi um vídeo na outra plataforma, uma senhorinha pregando a palavra, mais senhora do que eu, pregando a palavra, e ela pegou uma pedra, e ela começou a jogar água naquela pedra. Ela jogava água naquela pedra como exemplo. E sabe o que acontecia? Não acontecia nada na pedra. Não nascia nenhuma semente daquela pedra. Nada, nada nascia. E ela pegou e disse assim: assim é o coração duro. O coração duro, eu posso regar, 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 e não vai sair nada dele. Interessante, o exemplo que ela dava. E tem muitos corações duros que estão ouvindo a palavra, que o seu coração está sendo regado para a palavra, mas não sai nada desse coração. Mas sabe o que Deus faz com esse coração? Ele quebra. Ele quebra esse coração de pedra e faz um coração de carne, um coração aquebrantado, um coração a qual ele vai ser preparado para receber a semente, para receber a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque que muitos estão passando pelas dores? Porque Deus está quebrando o coração de pedra. Porque quando o coração de pedra está sendo quebrado, ele começa a chorar, ele começa a querer consolo, ele começa a buscar a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, ele começa, louvado seja Deus, buscar justiça. Ele começa a dar ouvido à palavra. Por isso que Jesus ele deu uma ordem para nós levarmos o evangelho aos aquebrantados de coração. Porque o coração duro, gente, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer saber da palavra, ele não dá crédito à palavra, mas o coração aquebrantado, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, ele dá crédito à palavra, por quê? Porque o seu coração está quebrantado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele vai continuar aqui, louvado seja Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que mais a gente vê hoje são pessoas que não têm misericórdia, mas querem misericórdia. Então nós precisamos ter misericórdia dos outros, assim como nós queremos misericórdia. E eu acredito que por onde você tem andado, com quem você tem conversado, tem pessoas que estão perdendo essa misericórdia. Tem pessoas que não querem mais a misericórdia para os outros. O seu coração, em vez de estar quebrantado, está se endurecendo. Então o Senhor está dizendo aqui que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericordioso é aquele que perdoa. O que é o misericordioso é aquele que não se alegra com o mal dos outros, com a tristeza dos outros. Seja quem for, mas você não se alegra. O próprio Deus não se alegra quando uma alma se perde. O próprio Deus não se alegra quando uma alma morre sem salvação. Para ele é tristeza. Por quê? Porque ele é misericordioso. E o que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais sem misericórdia. As pessoas dizem mata, não é assim que elas estão dizendo? Destrói, acaba com ele, tira a vida dele, tira a vida dela. A gente tem visto pessoas com misericórdia? Não. Cada vez mais a gente tem visto pessoas sem misericórdia, mas o Senhor ele veio nos alertar aqui. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí talvez você vai dizer, mas irmã, essa pessoa merece. Se ela merece, é Deus que vai julgar. É Deus que vai dar a sentença. Não somos nós. A nossa obrigação é ter misericórdia dessas pessoas. Mas ó, Deus, ele virá com justiça. Ele virá com justiça pelo inocente, ele virá com justiça pelo sangue derramado. Mas nós temos que pedir a misericórdia de Deus. Tá entendendo? E não pedir para que as vidas sejam ceifadas, destruídas. E aqui ele fala mais: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se você quer ver a Deus, mantenha o teu coração limpo.
Porque o inimigo das nossas almas, ele quer sujar o nosso coração. Por isso que você passa por guerra, por isso que você passa por traições, por isso que você passa por abandono, por perseguições, por isso que você é apedrejado com palavras, né? Você é apedrejado com palavras, por isso que você está passando por tudo que está passando. Por quê? Porque o inimigo quer sujar o teu coração. O inimigo, ele quer te contaminar com a sujeira dos outros. O inimigo quer te contaminar com a frieza dos outros. Pessoas frias estão querendo que você seja fria, né? Louvado, sabe o que você faz? Vou te dar um conselho. Te afasta dessas pessoas. Te afasta dessas pessoas que são frias. Te afasta dessas pessoas que não têm misericórdia. Te afasta dessas pessoas que têm o coração sujo. Para quê? Para que elas não sujem o teu coração. Uma roupa limpa. Uma roupa limpa. Se ela se encostar na sujeira, o que é que acontece? Ela fica suja. Então você que está com o coração limpo, está próximo de pessoas com coração sujo, a gente corre o risco de sujar o nosso coração. Entendemos? E o Senhor está dizendo aqui para nós que bem-aventurados são os limpos de coração. Às vezes você se afasta das pessoas porque sabe que os corações delas não estão limpos. E você não quer se contaminar com essa sujeira. E você não quer contaminar com a sujeira que há nesses corações. Você quer manter o teu coração limpo. Por quê? Porque você quer ver a Deus. Você quer ver a Deus. Você está conhecendo a palavra, você está entendendo a palavra. Então o teu cuidado é que o seu coração esteja limpo. Limpo, louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aí. Aquele que é pacificador, aquele que não está fazendo guerra com ninguém, aquele que procura ali resolver o problema, aquele que procura acalmar a situação, aquele que procura dar paz para aqueles que estão em guerra, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E hoje a gente vê pessoas, em vez de ser um pacificador, sabe o que é que é? É incentivador de viver em guerra, de viver em contenda, está incentivando a maldade dos outros, está incentivando o erro dos outros, está apoiando o erro dos outros, não está praticando essa palavra de ser um pacificador. Não está praticando. Louvado seja Deus, engrandecido, mas aquele que pratica está dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, gente. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Olha aí, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguição por causa da palavra de Deus, por causa da verdade, por causa desse Deus Todo-Poderoso, a qual nos deu o seu Filho pelo amor da nossa vida. Então você é bem-aventurado porque você está sendo perseguido por causa da verdade, porque você fala a verdade, prega a verdade, vive na verdade, se afasta do mal, se afasta da sujeira, se afasta daqueles que vivem em guerra, se afasta daqueles, louvado seja Deus, que tem um coração puro, se afasta das injustiças. Então, por isso, você é perseguido, você é odiado. Louvado seja Deus, por causa de quê? Por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você está entendendo aqui que tudo isso que o Senhor falou aqui para nós parece assim, que para uns parece que nós não temos Deus na nossa vida. Se você observar, por quê? Porque somos pobres de espírito, dependendo de Deus. Choramos, não é isso? Choramos, mas somos consolados por Deus. Por quê? Porque somos mansos, não queremos briga com ninguém, não é verdade? Nos afastamos daqueles que querem briga conosco. E por quê? Porque temos fome da verdade, fome da palavra de Deus. E por quê? Porque nós queremos manter limpo o nosso coração. Aos olhos dos outros, nós somos os coitados.
Aos olhos dos outros parece que nós não temos Deus, né? Aos olhos dos outros nós somos esse desprezado. Aos olhos de Deus, olha quem nós somos. Nós somos aquele qual Ele está dizendo que nós veremos a Deus. Nós somos aquele a qual Ele está dizendo que nós seremos consolados. Nós somos aqueles a qual Ele está dizendo, louvado seja Deus engrandecido, que veremos a Ele. Nós somos aquele a qual Ele está dizendo que dele, de que o reino de Deus, que o reino dos céus é nosso. Olha só, gente. Por isso que eu sempre digo e repito, não se importe o que os outros falam de você. Se preocupe em saber o que Deus fala de você. Se preocupe em saber o que Deus promete para você. Porque Ele não mente, Ele não te engana, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é aquele que nos perdoa, que nos salva, que nos limpa de todo o coração. Os seres humanos estão preocupados muito com o que os outros falam. E eles não se preocupam como eles estão na presença de Deus. Jesus está voltando e nós temos que estar atentos como nós estamos na presença de Deus. Deixa as pessoas falar mal de você. Deixa as pessoas te tratar mal. Mas o importante é saber como que Deus te vê. Como é que Deus vê o teu coração, gente. Essa semana aconteceu algo com uma irmã. Alguém estava falando mal dela. E eu disse assim, estava falando, né, por causa... A pessoa estava falando, né, por causa das vestes dela. A pessoa estava falando por causa das vestes dela. Aí eu peguei e disse para ela assim, se a pessoa anda com a veste com pudor, as pessoas falam dela, dizendo que ela quer ser a santona. E se a pessoa não anda com veste com pudor, as pessoas também falam delas, não é verdade? Então é assim, os seres humanos é esse, que sempre estão falando mal, que sempre olham para nós e falam mal alguma coisa de nós. Então eu estava dizendo, não importa o que as pessoas estão falando de você, procure se importar como Deus te vê. Então aqui nessa passagem das bem-aventuranças, são pessoas que precisam de Deus, pobre de espírito, pessoas que choram, que precisam de consolo, pessoas que têm sede da verdade, porque hoje a gente vive num mundo a qual as pessoas, elas estão aí apoiando as mentiras, apoiando os mentirosos, apoiando o erro, e não é verdade, né? Apoiando aqueles que não são pacificadores. Então tudo isso aqui está acontecendo, mas o Senhor está dizendo que nós que estamos passando por isso, Ele está dizendo aqui que nós somos bem-aventurados. Olha só, gente. Bem-aventurados, o Senhor está dizendo. E Ele pega e fala aqui, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, presta atenção, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Não é isso que estamos vivendo? As pessoas vivem mentindo. Não conhece a nossa vida. Não sabe quem somos. Nunca falou conosco. Mas estão mentindo da nossa vida. Estão falando que nós falamos, o que não falamos. Estão dizendo que nós somos aquilo que eles nem sabem quem somos, porque nunca esteve com você, nunca esteve nas tuas amizades, nunca procurou te conhecer, mas estão mentindo porque ouviu pessoas mentir sobre você. Então o Senhor, Ele está falando, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então nós que levamos a palavra de Deus, gente, nós que buscamos a palavra de Deus, nós que buscamos essa fé que o Senhor nos apresentou, né? E a gente tem passado por isso, a gente tem passado.
Mas o Senhor está dizendo para nós, vocês são bem-aventurados, por causa que é do meu nome. É por causa do meu nome que vocês estão passando por isso. É por causa que vocês são dependentes de mim que vocês estão passando por isso. E o que mais a gente está vendo agora, no final dos tempos, as perseguições só aumentando, não é verdade? As perseguições, as mentiras, as guerras, não tem, só aumentando. E tudo por causa de quê? Do nome de Deus. Se você observar as guerras, é por causa de quê? Por causa de Deus que eles adoram. Por causa do Deus que eles adoram e não adoram o nosso Deus. A gente tem visto tanta injustiça por causa dos Deus que eles adoram, mas não desse Deus aqui, a qual é misericordioso. Esse Deus aqui que ele fala para nós. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que nós somos perseguidos. Aí ele encerra aqui: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Olha que maravilha! Nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só, exaltai e alegrai-vos. Então, tudo isso que estamos passando, vivendo, para nós, o Senhor está dizendo que é motivo de alegria. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Aquele que fala de Deus, né? Aquele que fala da palavra de Deus, aquele que fala do Senhor Jesus Cristo, aquele que segue a mesma fé, a mesma fé. O Senhor está dizendo aqui para nós nos alegrarmos por causa de todos esses acontecimentos. Parece difícil, não parece? Parece difícil você se alegrar com pessoas que te perseguem. Parece difícil você se alegrar com pessoas que mentem sobre a tua vida. Não parece alegria? Difícil? Parece muito difícil você se alegrar com pessoas que falam mal de você. Como tudo ele aqui falou, como tudo aqui que ele disse. Parece difícil você se alegrar com pessoas que não entendem o teu choro, que não entendem, louvado, a tua aflição, que não entendem porque você fala tudo é Deus. Você já prestou atenção? Que tem pessoas que dizem assim, mas tudo é Deus? Claro, tudo é Deus para nós, não é verdade? Mas tem pessoas que não, nem tudo é Deus. Como que nem tudo é Deus? Se Ele é o nosso tudo. Se Ele é o nosso tudo. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não venceremos. Sem Ele nós não seremos ninguém. Por isso que Ele é o nosso tudo. Louvado seja Deus. Mas Ele diz aqui para nós nos alegrarmos por causa de todas essas tristezas. Para nós nos alegrarmos por causa de todas essas perseguições, porque haverá galardão para nós, não aqui na terra, mas no céu. Ele disse, o vosso galardão nos céus. Galardão será recompensa dada somente no céu. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra, gente. Entendemos a palavra? Entendemos, louvado seja Deus, que você pode estar chorando, mas você é bem-aventurado e o Senhor vai te alegrar. Você entendemos a palavra que você pode estar passando por essas injustiças, mas o Senhor está dizendo que Ele vai te alegrar, que Ele vai te fartar, que Ele virá com justiça. Ele virá com justiça pelos inocentes. Louvado seja Deus, engrandecido. Entendemos, louvado seja Deus, você que está aí dizendo que é dependente de Deus. O Senhor está dizendo para você, você que é esse pobre de espírito, o Senhor está dizendo que o céu é teu, o céu é nosso. O céu é daqueles que são dependentes de Deus, que são esses pobres de espírito. Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus, amém? Você que está afastado do caminho, não perca a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para a bem-aventurança.
Olhe para as bem-aventuranças, louvado seja Deus, e tenha o teu coração limpo. Tenha o teu seu coração limpo. Se você está chorando, chore mais, porque haverá consolo. Chora na presença de Deus, não chora na plataforma, não. Não chora para quem não vai entender tuas dores. Não chora para aquele, louvado seja Deus, engrandecido, que não está no mesmo espírito que você, que não está no mesmo entendimento que você está com o Espírito Santo de Deus, porque você vai ser incompreendido. Porque você não será consolado por essas pessoas, mas quando você chora para Deus, quando você chora para aqueles que têm o Espírito Santo da sua vida, você terá um consolo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado.